Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo agro. Como tornar o setor do agronegócio mais sustentável e tecnológico? O mundo tem passado por processos de digitalização e inovações constantes, que chegam para resolver e mitigar problemas e trazer ainda um melhor aprimoramento na forma de produzir, entre outros ganhos para um meio ambiente mais saudável e cada vez mais tecnológico no campo. Nós vamos conhecer hoje a moeda digital do agro, conhecida como agrobônus. As transações já equivalem a 400 milhões de reais. E eu fiquei curiosa. E você? Por isso, convidei neste episódio do podcast Agrotalk o Jean Carbonera, que é CEO da Agrovantagens, advogado e empreendedor com mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia da informação. Ele é presidente da organização Advogados Sem Fronteiras, coordenou o Fórum Social Empresarial no Brasil, grupo de consultoria empresarial que difundiu a ISO 26000 na América do Sul, na Europa e na África, e é VP jurídico da Associação dos Investidores em Criptoativos, a ASIC, desde 2019. Jean é mestre em Direitos e Cooperação Internacional pela Universidade de Roma, já palestrou em mais de uma dezena de países. Como consultor, Jean também traz um currículo muito memorável. Ele foi consultor do Ministério das Relações Exteriores da Itália e da Universidade de Roma, representou o governo italiano em comitivas junto a órgãos da ONU e União Europeia em Genebra, Roma, Estrasburgo, Paris e Bruxelas, inclusive Conselho da FAO e Comitê de Segurança Ambiental Mundial. Como advogado internacionalista, atuou com êxito em missões de alto risco em países de 4 continentes, além de coordenar equipes de mais diferentes perfis, com foco no resultado e na gestão de conflitos. Jean, seja muito bem-vindo ao podcast Agrotalk. Obrigado, Ângela. É um prazer, uma satisfação, né, estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes do seu programa, seu podcast, né, que é muito ouvido e tem uma grande repercussão aí no mundo agro. Para nós é importante poder nos comunicar com esse público através de vocês. Jean, olha, eu estou bastante curiosa para entender um pouco sobre essa moeda digital. Eu sei que vocês estiveram recentemente na Expo Inter 2021, apresentaram para o público essa primeira moeda, e aí eu queria que você contasse para nós, então, o que é o agrobônus? Certo. O agrobônus, ele é uma moeda digital, né? Antes de tudo, né? O que é uma moeda digital? Ela é uma nova forma de fazer finanças. Ela não é apenas uma representação numérica, mas ela é criptografada. Essa é a principal diferença das moedas digitais, também chamadas criptomoedas. O pessoal já certamente ouviu falar do Bitcoin, que é a primeira que trouxe essa possibilidade de existência de moedas digitais, porque ela resolveu um problema que era a possibilidade de duplicação, né, de copiar e colar, porque nada mais é do que um arquivo digital. E ela sendo criptografada, tendo uma tecnologia específica de segurança, isso é impossível de ser feito. Até hoje, pelo menos, né, desde 2008, ninguém conseguiu. E a partir dessa tecnologia, muitos outros projetos foram sendo desenvolvidos. E nós temos mais de 10 mil hoje criptomoedas, tokens, NFTs, que são advindos dessa tecnologia. E o agronegócio brasileiro, atento a todas essas novidades e a esses avanços tecnológicos, porque a gente sabe que o nosso agro tem muita tecnologia, né? Entendeu por todo a sua capacidade econômica, o seu poder de transformação social, que era, dentre todos esses exemplos que temos pelo mundo, né, de moedas próprias que acontecem a partir da possibilidade, né, que essa tecnologia nos dá, que o agro também poderia ter a sua própria moeda, numa espécie de
mercado paralelo, vamos dizer assim, mercado financeiro paralelo, porque não é uma concorrência às moedas estatais, não, elas vêm para colaborar com o desenvolvimento da economia. E o agro, tendo a sua, vamos dizer assim, o seu desempenho econômico, e isso pode ser medido muito pelo seu PIB, que representa um quarto do PIB nacional, e tem um crescimento aí muito satisfatório para todos nós, né? No ano passado foi 24% de aumento, e ao longo da história ele vem sempre crescendo, com altos e baixos, mas a projeção é sempre de alta. Ao contrário do poder de compra do real, da nossa moeda, né? Que ele vem caindo no mesmo período. Eles entenderam que ter uma moeda que representasse efetivamente o que é a sua própria economia seria útil não apenas para o próprio setor, como para a economia brasileira como um todo. E isso que o agrobônus traz, então, ele traz essa vinculação do setor, da economia do setor, a uma moeda própria, que trabalha numa economia circular entre todos os atores relacionados, né, ligados diretamente ou não ao agronegócio brasileiro, que se fidelizam nessa economia circular através do uso dessa moeda. Então, o objetivo é aumentar o poder de compra e o acesso a crédito dos produtores rurais. Esse é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo do programa Agrovantagens e a introdução do agrobônus no mercado nacional é financiar a produção agropecuária do país a juro negativo, que é algo que somente uma moeda digital, uma criptomoeda própria, particular, privada, pode fazer, a juro negativo e, além de toda a questão financeira envolvida nisso, né, que se torna mais barata essa produção, ele também tem uma moeda que garante o seu poder de compra, inclusive, normalmente, se acompanharmos a cotação, ela aumenta o poder de compra, então serve como reserva de valor. Além disso, nós temos toda uma questão de segurança, que a criptografia das moedas, a blockchain, que é o nome da rede na qual essas moedas elas circulam, ela é de uma transparência e de uma dificuldade de qualquer tipo de fraude, que ela é uma verdadeira revolução. Isso as pessoas, tanto do âmbito da tecnologia quanto do âmbito das finanças, reconhecem que a criação da blockchain e todas as novas possibilidades que ela traz são uma revolução para as finanças e para a tecnologia. E um dos principais fatores trazidos por ela é a segurança, que isso é importante para combater, inclusive, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, golpes, porque todas as transações elas ficam gravadas nessa rede, nessa blockchain, e são impossíveis de serem alteradas. Isso também é uma garantia para o produtor, para as pessoas que vão utilizar esses valores. Então, o primeiro objetivo é esse, é injetar mais crédito para o produtor rural poder produzir, poder investir nas suas terras, nas suas empresas, agroindústrias, enfim, a juro negativo, facilitando o acesso, inclusive desburocratizando esse acesso de uma forma muito mais fácil, mais simples, sem tantas amarras, sem tantos intermediários, sócios ocultos, que são geralmente necessários quando a gente lida com o sistema bancário tradicional. Jean, aqui no podcast Agrotalk nós temos produtores, produtoras rurais, jovens sucessores do agronegócio que nos acompanham. Essa moeda, ela é aberta para qualquer produtor rural, pequeno, médio, grande, qualquer um pode se utilizar dessa moeda? Com certeza, não existe diferenciação. O que existe de diferença é o uso que cada um vai fazer dela. Alguns vão preferir a moeda apenas mesmo para fazer o financiamento de forma mais barata e mais fácil da sua produção. Outros vão querer utilizá-la como uma reserva de valor, ao invés de deixar os reais guardados embaixo do colchão, por exemplo, deixam na sua carteira virtual, que eles vão estar ganhando em poder aquisitivo, né, em vez de estar perdendo. Outros, que é uma das principais
novidades das moedas digitais, vão querer utilizá-la para realizar transações internacionais de forma mais rápida, de forma mais desburocratizada e, ainda assim, com todas as garantias de segurança que são necessárias para esse tipo de transação. Então, são os mais diversos tipos de utilização. E não apenas a quem trabalha diretamente com o agronegócio, mas a gente sabe que o agro está em tudo. A gente olha ao nosso redor, nós temos bens materiais, nós temos alimentação, nós temos todo tipo, inclusive transporte, o próprio combustível, né? Tudo tem a mão do nosso produtor agrícola. Então, não existe esse tipo de restrição. O que vincula as pessoas dentro do AgroVantagens ao setor agropecuário é justamente estar utilizando a moeda que é representativa da força econômica desse setor e que, aí a gente falou do objetivo principal, né? Mas o objetivo final é reinvestir todos esses resultados financeiros da operação retornam para o agro, porque ele objetiva desenvolver novas tecnologias para aumentar tanto a produtividade como, por consequência, também a sustentabilidade do setor, porque não temos como aumentar a produtividade sem garantir, né, que a sustentabilidade também seja atingida. E todos esses investimentos, né, todo esse resultado financeiro dessas operações, ele vai para esse tipo de investimento. O que, vai falando em circular, chegamos a outro ponto. Aumentando a produtividade do setor, aumenta o PIB, aumenta a cotação do agrobônus. Eu imagino que os jovens produtores rurais estejam animadíssimos, né, com essa moeda digital. E aí eu queria que você contasse para nós e simplificasse para o produtor que está nos ouvindo, né? Porque tudo para ele agora, nesse momento, é muito novidade, trabalhar com essa moeda digital. Como que ele trabalha essa moeda hoje? Ele entra na plataforma oficial de vocês, da AgroVantagens? Como que é feito o processo? Nesse momento, né, a partir do início do mês de agosto, iniciaram-se os testes com os beta-testers, né? É um grupo de 35 mil pessoas que já têm agrobônus, já estão efetuando transações, são milhares de transações já acontecendo, estão testando partes do sistema, e essas partes elas vão sendo liberadas aos poucos, à medida que a primeira parte é testada, funciona bem, e é isso que vem acontecendo. Poucos ajustes estão precisando ser feitos, isso a gente fica muito feliz. A gente tem uma rede muito rápida e muito econômica em termos de consumo, em termos de taxas, ela é excelente. Isso a gente tem tido resultado muito satisfatório dos testes e estamos já recebendo, sim, os novos usuários que estão interessados já em começar a usar desde o início, né? Ser os primeiros usuários do sistema, que certamente esses primeiros usuários, no decorrer do tempo, terão mais vantagens ainda, e nós temos já, a partir do próximo mês, agora, de outubro, nós já estaremos, então, com uma segunda fase na rua, que vai ser a conta digital do AgroVantagens. Hoje nós temos na plataforma, agrovantagens.com, nós temos as carteiras de agrobônus, onde as pessoas já podem fazer as transações, né, entre elas, utilizando as moedas digitais. A partir de outubro, nós já teremos, então, a conta digital, onde conviverão, né, os reais e os agrobônus, e aí já começa a disponibilização de cartões de crédito e débito, máquinas POS, financiamentos e uma série de outros serviços, né, financeiros, digitais, que até o início do ano que vem, então, vão sendo pouco a pouco liberados. Então, qualquer pessoa já pode começar a utilizar até para se habituar, para conhecer, porque é um universo de informações, inclusive vai ser mais fácil, né, para quem começa agora e vai recebendo aos poucos as informações e os recursos, do que chegar e entra no ano que vem, já está tudo funcionando, vai ficar até perdido, né, no meio de tanta informação. A gente tenta fazer com que a experiência do usuário seja a melhor possível, e a gente
busca esses feedbacks, por isso que temos os beta testers, eles estão achando muito fácil, quem é do ramo de criptoativos, inclusive os participantes beta testers são da Associação dos Investidores em Criptoativos, e já estão acostumados, né, com as corretoras de moedas digitais, em que eles abrem lá, tem vários gráficos, um monte de coisas tecnológicas, e para enviar para a carteira de um e o outro, são números e letras sem uma sequência lógica. Isso é muito difícil, né? Isso afasta, assusta as pessoas. E nós, quando construímos a plataforma do AgroVantagens, a gente teve em mente fazer ela o mais fácil de usar possível que fosse, e assim está sendo. A gente fez uma pesquisa entre os usuários e perguntamos, você acha mais fácil fazer uma transação, ou você achou mais fácil fazer as transações de agrobônus do que fazer uma transação, uma transferência bancária? Sim, não, ou igual. Mas mais de 70% hoje já acharam que é mais fácil efetuar uma transação com agrobônus. E em torno de 6% só acharam mais difícil, a gente ainda quer entender por quê, mas é simplesmente porque basta colocar o CPF ou o CNPJ da pessoa, o valor e enviar. É muito amigável, assim, a interface da plataforma, e a gente mesmo, quando vai colocando mais informações, a gente vai prezar muito por isso, a facilidade de uso. Dá muitas possibilidades, muitos recursos, porém, que sejam utilizados de uma forma muito amigável, muito fácil. Sim. Tem um mínimo, assim, de aplicação financeira para entrar no agrobônus? Não, nesse momento, inclusive, as pessoas estão recebendo 10 agrobônus. Quem entra, recebe 10 agrobônus, que entra por indicação, né, de outros usuários, recebe 10 agrobônus. Não tem necessidade nenhuma de colocar dinheiro. Existem parceiros ali que já disponibilizam possibilidades de investimentos ligados ao sistema financeiro, mas não tem nenhum pré-requisito, não. Nesse momento, a gente está ampliando o sistema, a gente está querendo que as pessoas conheçam, então não tem qualquer custo. Talvez quando a conta digital entrar já em funcionamento, em operação, funcionamento, terão alguns serviços que sim terão custos, né? Porque obviamente precisa manter, mas os serviços básicos eles não têm nenhum custo. O agrobônus, como é que as pessoas adquirem? Ele vai ser feito através de cashback nas compras nas empresas credenciadas e empresas que tiverem interesse em receber esses clientes e quiserem participar do programa. O agrovantagens.com está lá aberto para elas fazerem contato. E, além do cashback em agrobônus para quem faz compras ali, o financiamento, então, da produção, que a gente está organizando tudo para, a partir da próxima safra, ela já estar acontecendo. Sim. Então, o agrobônus, ele é utilizado para compras de produtos e serviços do agronegócio entre fornecedores de insumos e produtores rurais. Mas não exclusivamente. Todos que têm alguma relação, né, com o agro podem participar. E ali, quando a gente fala em todos que têm relação, poucos não têm, né? Nós podemos estar supermercados, redes de postos, lojas de vestuário também, o algodão, né? Maior matéria-prima aí do vestuário, vem do agro. Então, lojas de móveis, todo tipo de negócio, alguma relação tem com o agronegócio, então poucos vão ficar de fora dessa. E até, mas um telefone celular tem a ver com agro? Bom, eu não conheço bem a composição toda do telefone celular, mas eu sei que os nossos produtores rurais utilizam celular, então faz parte também, e faz parte fundamental, né, porque até para transacionar com agrobônus, o celular é uma ferramenta muito utilizada, muito mais do que o computador. Então, tudo tem relação com o agro está em tudo, para a gente ver a importância, né, que o agro tem na nossa vida. Então, não temos muitas restrições com relação a isso, e qualquer empresa vai poder participar, e qualquer cidadão também, independente se ele é do campo, da cidade, porque é o que a gente quer levar toda essa riqueza que o agro produz
para todos, que todos possam fazer parte desse crescimento econômico do agronegócio e se sentir parte dele, se poder dizer, eu estou contribuindo com o crescimento, com a sustentabilidade do nosso agronegócio. Sim. Interessante porque o produtor rural, com esses percentuais de cashback, ele pode comprar de uma empresa de insumo determinado produto que ele precise para a lavoura dele usando o agrobônus, correto? Correto, isso, exatamente. As principais empresas certamente são as fornecedoras, né, de insumos, equipamentos, de todo tipo de produto que o produtor precisa para fazer com que a sua produção vá adiante, desde o início, lá, né, os insumos para sementes, para fertilizantes, mas enfim, não vamos enumerar porque a gente sabe que é muita coisa, mas até para comercialização lá na frente, tudo que for necessário para a sua produção e para ele ter mais produtividade e mais sustentabilidade também vai estar disponível no AgroVantagens. Bacana. E a projeção inicial, eu li que é de alcançar aí 5 bilhões de reais em 5 anos para impactar aí mais de 55 mil produtores rurais. É essa a visão de vocês? Isso, dentro dos números, né, que nós temos, analisando todo o histórico de financiamento rural no país nos últimos anos e fazendo uma projeção futura, a gente entende que o mínimo assim, que a gente tem para alcançar são 5 bilhões. Isso depende, obviamente, de vários fatores, mas nós sabemos que a demanda existe. Para fazer com que o programa realmente atinja isso, depende de fatores econômicos, depende de fatores de aceitação do produto também, do mercado, obviamente, isso. Então, a gente sabe que nos primeiros meses, no primeiro ano, o percentual de aceitação pelas empresas ele vai ser muito menor, elas ainda vão entender isso como um investimento, elas vão ver, eu não entendo o que é isso, eu quero ver como funciona. Então, eles estarão nos testando também, né, de certa forma, e completamente compreensível, porque é muito novo, né, diferente, uma moeda privada, nunca vi isso, até porque as criptomoedas que existem hoje, via de regra, elas são muito utilizadas apenas, diria até, não só muito, para especulação. Muito pouco elas são usadas como uma moeda de pagamento, embora tenham nascido para isso, mas a volatilidade delas também cria entraves para isso. Algo que a gente, ao vincular o agrobônus ao PIB do agronegócio, ela cria uma barreira ali, um lastro que impede que ela tenha essas flutuações, porque por contrato todas as empresas se comprometem a respeitar essa cotação, senão elas saem do programa, né? E isso então é uma garantia para todos os participantes. E de nossa parte, o que a gente vai oferecer é justamente isso, essas garantias para as pessoas que utilizarem o sistema terem as garantias de segurança, as garantias de que não vai haver inflação dos valores dentro do sistema, toda uma rede, né, que é o que a gente diz que o AgroVantagens ele é um ecossistema financeiro, tecnológico e comercial, e a gente vai botar todo esse ecossistema para trabalhar em favor dos produtores rurais, sem o pessoal questiona, tá, mas como juro negativo, né? Da onde é que vocês tiram o lucro da empresa? Como é que vocês conseguem isso? Bom, antes de tudo, porque nós estamos financiando com um produto produzido por nós, o que diminui muito o nosso custo. Então, isso possibilita com que a gente cobre esse juro negativo, a gente receba menos do que efetivamente entregou. Porém, isso que a gente recebe, ele é investido num dos mercados que são mais fervilhantes hoje em dia, que é o setor de tecnologia, e para produzir tecnologias que são extremamente necessárias para o setor. Então, aí o lucro, né, falando em questões financeiras, ele é muito maior em todos os aspectos, seja no aspecto financeiro, quanto também no aspecto de retorno para a sociedade. Porque quando a gente fala de aumento de produtividade e sustentabilidade, isso é uma necessidade que o mundo tem, né? Tendo em vista o aumento exponencial da população nos próximos anos, a demanda do agro vai crescer também como nunca. Sim, com certeza. Como eu te disse, nós temos aqui produtores rurais, né, pequenos e médios e grandes,
jovens produtores rurais, e eu fico aqui imaginando nesse momento o que esse produtor rural, vendo o nosso bate-papo aqui, está pensando assim, aonde que eu vou colocar, né, a minha produção, aonde eu vou colocar o meu dinheiro, isso é arriscado para mim, né? Como que a gente pode tirar essa dúvida desse produtor rural quando ele quiser usar o agrobônus? Questão de risco é bem interessante a gente citar, principalmente quando fala em criptomoedas, porque não só no Brasil, no mundo todo, mas o Brasil é especial para isso, infelizmente. Nós tivemos muitos golpes aí, e golpe, a gente sabe, o pessoal usa qualquer coisa, né? Nós tivemos golpes com avestruz no passado, tivemos golpe com boi gordo, um dos mais famosos, né, utilizou o nosso agro aí, o golpe do boi gordo. E nos últimos tempos, com todo esse alvoroço em torno das criptomoedas, né, muita gente utilizou criptomoedas para aplicação aí de golpes, inclusive o pessoal da Associação dos Investidores em Criptoativos passou por problemas assim, de não concordância com a legislação, né? Não estavam, as empresas nas quais elas investiam, em muitos casos, não estavam de acordo com a legislação, embora esse seja um problema dos criptoativos, não haver ainda uma regulação. Esse é um dos motivos pelos quais a gente fala sempre, né, que eu sou um advogado e estou como CEO do programa, e não uma pessoa do mercado financeiro, uma pessoa do agronegócio diretamente, ou uma pessoa da área de tecnologia especificamente. Eu entendo muito de tecnologia, mas minha formação é do direito. Porque a regulação e tratar toda essa novidade dentro das regras que já existem é nossa principal preocupação. Nós, ao construirmos esse programa, junto com todas as empresas envolvidas, e temos empresas de fora do país, empresas do Brasil, instituições ligadas ao agronegócio que nos dão todo o suporte para ele acontecer, nossa principal preocupação é justamente essa, né? A segurança dos usuários, a segurança jurídica, a segurança financeira, em termos de tecnologia, também isso agora, utilizando a tecnologia blockchain, isso já nos garante muita coisa, então já é uma tecnologia que tem como um dos principais fatores a segurança, além de velocidade, baixa pegada de carbono, mas isso, então, é o principal. Nós, inclusive, junto com a associação, ali a gente tem trabalhado em conjunto com a Câmara dos Deputados, existe uma comissão de regulamentação dos criptoativos, nós tivemos reuniões, auxiliando, né, dando a nossa opinião para que essa regulação seja o mais benéfica possível para os usuários, né, que garanta, sim, a segurança de todos os usuários dos criptoativos no Brasil, porém, sem colocar amarras que impeçam, né, a inovação, que impeçam que a gente consiga desenvolver tantos novos serviços que podem ser desenvolvidos, estão aí no horizonte do AgroVantagens, dentro da área de finanças, aí, que vão beneficiar a todos, sempre, obviamente, com muita segurança, mas garantindo o melhor desempenho possível dentro dessa área financeira e da área comercial, né? Porque ele é um programa de finalidade e benefícios para garantir que os negócios aconteçam efetivamente, não apenas especulação com a moeda, mas mais do que tudo fazer circular a moeda para que os negócios aconteçam, a produção, a sustentabilidade e o crescimento, né, econômico com sustentabilidade não apenas ambiental, mas também em produção, né, que a gente consiga dar conta de todas as necessidades que o nosso país e que o exterior também tem, que a gente alimenta aí praticamente 1 bilhão de pessoas no mundo, então temos muita responsabilidade e estamos juntos trabalhando para garantir que isso seja viável. Com certeza. Eu só vou deixar um ponto esclarecedor aqui, Jean, desse programa de fidelidade para o produtor que está nos ouvindo, porque hoje eu observo que o produtor rural, ele fica muito preocupado com as novas tecnologias, as novidades, né? Ele tem hoje a tecnologia na palma da mão dele, mas ele pensa bastante antes de adquirir uma nova tecnologia, né? Os filhos que estão no campo ao lado do pai, eles têm uma ideia mais inovadora, eles são um pouco mais avançados com relação à tecnologia. Eu acho que eles incentivam demais os pais hoje a trazer essa tecnologia
para dentro do negócio da família. E quando você fala em programa de fidelidade, a gente pensa, né, naquela coisa tradicional, que quando você tem um cartão de crédito, quanto mais você usa esse cartão de crédito, mais ele te entrega pontos que você pode resgatar produtos. Então, a gente está falando aqui do agrobônus, ele vai funcionar de uma forma um pouco parecida, né? Quanto mais o produtor ele utiliza o agrobônus, ele vai tendo aquela pontuação, aqueles pontos, e ele vai poder trocar por um insumo, ele vai poder trocar por um outro produto com outro produtor rural, ou com uma empresa de máquina agrícola, e é dessa forma, né, que a circulação desse programa vai funcionando. É mais ou menos assim, Jean, que eu quis tentar simplificar de uma forma bem simples? Sim, em linhas gerais é isso, com a diferença, né, que o agrobônus é muito diferente dos pontos, né, mas sim, a forma de recebê-los, sim, o cashback, né, a gente usa às vezes esse termo em inglês, muita gente nem sabe do que se está falando, a gente acaba acostumando e não esclarece. Cashback, na tradução, é dinheiro de volta. Quando a pessoa faz uma compra numa empresa cadastrada, em reais ou em agrobônus, ou usando um pouco de cada, essa vai ser a realidade inicial, né? Vou pagar um percentual em reais e outro em agrobônus, ela recebe um percentual também variável, a empresa é quem decide qual é o percentual que ela quer dar de volta, um percentual em agrobônus. Uhum. Vou dar um exemplo, né? A pessoa fez uma compra de R$ 1.000, recebeu R$ 100 de volta em agrobônus. Nesse momento, aconteceu 1 por 1, recebeu 100 agrobônus. E ela, quanto mais compras ela fizer nesses estabelecimentos credenciados, mais agrobônus ela vai receber. E ali tem várias outras formas de utilização do agrobônus, né, de compras nesses estabelecimentos que vendem o agrobônus, ou que vendem com agrobônus, mas a pessoa pode, por exemplo, ela pode guardar aquele agrobônus e esperar a próxima valorização do PIB, e aí a cotação dele vai já girar. Geralmente sobe, né? Nós tivemos aí um problema com a pecuária, teve uma queda no trimestre anterior, no segundo trimestre, porém a agricultura fez o contraponto, então ele subiu 4,33%. Então, teve alta e, historicamente, ele está tendo alta, mas pode acontecer de baixar também, aí vai ter que esperar mais um trimestre para ver se recupera. Mas, via de regra, espera ali a virada, agora aumentou, vou lá, vou comprar mais do que eu comprava antes. Ao contrário dos pontos, né? Os pontos, geralmente, o que acontece? Eles expiram. Se a pessoa não usar, eles não vão mais ter utilidade. Eu perdi muito ponto de milhas e pontuação na minha vida por conta disso, porque eu nem lembrava que tinha aqueles pontos que às vezes eu lembrava, mas eu tenho aqueles pontos daquele cartão de crédito, e eu olhar, já tinha expirado. Então, isso é algo que é uma grande diferença. Sem falar, né, que é uma moeda digital, é uma criptomoeda, e assim que o estágio do programa tiver maduro o suficiente para isso, ela será listada em corretoras, nas quais a criptomoeda vai poder ser trocada por reais, por dólares, por outras criptomoedas, né? E aí é um outro horizonte de finanças que existe. Pode ser feito trade, pode ser feito uma série de outras formas de investimento ali, utilizando o agrobônus. Além, obviamente, né, da questão do financiamento especificamente, né, que a pessoa vai entregar parte da sua produção em troca de um valor X em agrobônus, e aí vai fazer suas compras. Nessas compras também, normalmente, vai receber um cashback, ou seja, sempre vai ter vantagens nas compras efetuadas dentro do agrovantagens, seja mesmo que ela utilize apenas reais, utilizando apenas reais na conta digital, ela vai receber um cashback, um percentual interessante em agrobônus. E em termos de percentuais, são os maiores cashbacks do mercado. Isso a gente tem pesquisas que mostram que nenhum outro sistema de cashback, de pagar dinheiro de volta, tem os percentuais tão bons quanto os do agrovantagens. Já estou visionando assim as grandes empresas e marcas do agronegócio
entregando para os seus clientes, produtores rurais, né? Os produtores que compram aí de grandes marcas seus produtos. As empresas hoje costumam, né? Também tem lá um programa de fidelidade com seus clientes e está entregando para esse cliente o agrobônus. Muito interessante. O agrobônus chegou para ficar. Eu acho que vai contribuir com o crescimento do setor agrícola, com certeza, e, é claro, reduzir o impacto ambiental da produção de alimentos no país e no mundo todo. Jean, eu fiquei animadíssima com essa notícia. Muito obrigada pelo seu tempo aqui no podcast AgroTalk, trazendo para a gente essa novidade aí para o produtor rural e para a cadeia toda do agronegócio. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite, a atenção de todos, e o AgroVantagem é para isso, né, é para todos poderem participar do crescimento do agronegócio. É um programa de fidelidade que qualquer empresa, mesmo que tenha o seu próprio programa de fidelidade, pode participar também, porque vai receber clientes que não estavam ali ainda participando, né, dos negócios daquela empresa. Então, fica aqui o meu agradecimento para vocês aqui do AgroTalk e o convite, né, para todas as empresas que quiserem participar do programa e crescer junto conosco e junto com o agronegócio brasileiro. Entra lá em agrovantagens.com, faz o seu pré-cadastro e a gente vai conversar melhor. Muito obrigado. Jean, mais uma vez, muito obrigada. E olha, espero rever você aqui mais vezes no podcast AgroTalk, trazendo para a gente novidades tecnológicas e inovadoras. Com certeza, estaremos. Tendo novidades, a gente vai te dar um toque, Ângelo. Tem novidade no ar, vamos lá. Até a próxima, Jean. Tchau, tchau.